verdadeiro Elias nasceu em abril de 1909, que é o profeta William Branham. Quando você falou aí sobre o William Branham ser falso, porque disse que Jesus Cristo viria, eu disse sim, Jesus Cristo veio. Porque toda vez que há um profeta sobre a terra, é Jesus Cristo vindo à terra para cumprir profecias que ele disse por meio dos seus servos, os profetas. Agora, se William Branham é falso, como você disse, porque ele disse alguma coisa sobre 1977, eu lhe perguntaria, Paulo também foi um falso profeta? Paulo foi falso profeta, senhor Eduardo? Sim ou não? Ele demora a responder. Eu fiz uma pergunta rápida. Paulo foi um falso profeta? Não. Não foi. Mas Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16 que nem todos eles morreriam. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de comando, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Mas toda a geração de Paulo, entre eles Paulo, o profeta, está morto. Neste caso, Paulo disse que eles não morreriam, seriam transformados. Paulo foi um falso profeta? Quando Jesus disse lá que o João ficaria até que ele viesse, o que te importa? Que ele fica até que eu venha. Até começaram a dizer que João não morreria. Mas nesse caso, João não morreu? Jesus foi um falso profeta? Quando Moisés chegou no Egito para dizer, eu fui enviado pelo Senhor, o grande eu sou, para vos tirar da terra do Egito e levar-vos até Canaã. Moisés disse isso, mas ele não levou o povo até Canaã. Ele disse que levaria. Deus disse, Moisés, você vai levar até Canaã. Mas ele morreu no deserto. Nesse caso, Moisés era um falso profeta? Quando o grande profeta Elias estava na caverna e apareceu o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, por meio de uma voz suave, e disse, Elias, desce, unja a Eliseu como profeta depois de ti, unja a Egeu como rei de Israel e Azael como rei da Síria. E o Elias fez todas essas coisas, ele só ungiu Eliseu, e ele foi tirado de cena. Neste caso, ele foi um falso profeta? Está vendo, senhor Eduardo? O senhor não sabe quem é o William Branham. O William Branham é o maior profeta de cura divina que já veio à Terra. Mas ele não foi profeta por causa de cura divina. Porque cura divina, o satanista de Macedo e o satanista Valdemiro faz tudo isso. O satanista TB Joshua, que já está no inferno, fazia isso. O satanista T.L. Osborne, Billy Graham, Maurice Cerulo, Kennedy Reagan, todos esses grandes satanistas faziam milagres. Um homem não é profeta por causa dos milagres. Ele é profeta porque Deus o chamou. Deu a ele uma comissão, uma mensagem para ser o seu porta-voz sobre toda a face da terra. E o profeta Cacô Filipe é o único profeta de Deus hoje. Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14 fala sobre o profeta Cacô Filipe. Quando o senhor diz que nós somos uma seita, uma heresia, porque nós pregamos que só a salvação na mensagem do profeta Cacô Filipe, bem, no tempo de Jesus, além de Jesus, qual outro lugar que havia salvação? Quero que o senhor responda. Além de Jesus, havia salvação em algum outro lugar ou era só em Jesus? Só em Jesus. Só em Jesus. No tempo de Paulo, para as nações, não para os judeus, para as nações. Qual é o outro lugar que tinha salvação, além de Paulo? No tempo de Paulo, só Jesus. No tempo de Paulo. Sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. No tempo de Paulo, Atos 3:47, o senhor leu aí umas 3 ou 4 vezes, porque Paulo foi estabelecido para ser de salvação até as extremidades da terra. Se o senhor pegar, por exemplo, o senhor leu Gálatas 1:8, e Paulo disse que só ele tinha a verdade. Qual era a outra verdade que havia na terra? Se Paulo disse, se até mesmo o anjo pregar diferente, além do que eu já tenho vos anunciado, seja anátema, maldito. Qual era a outra verdade que havia na terra fora de Paulo? Paulo era a verdade. Paulo disse na sua carta a Romanos, capítulo 2, que quando Deus viesse julgar os segredos dos homens, eles seriam julgados segundo o evangelho que Paulo tinha pregado. E Paulo disse também que ele agradou Deus revelar o Filho nele. E o senhor citou aí. Paulo disse que ele foi estabelecido para apresentar a sua noiva a Cristo. Depois eu vou completar, irmão Cleber. Tá bom. Ok, apóstolo Leodamar. Senhor Eduardo. Então, Irmão Cleber, me permita. Aí o irmão decide, né? Como já estamos em 2 horas e 7 minutos, o senhor alongou o debate, o senhor decide o que vai fazer a partir de agora. Então, eu vou deixar ele falar, o senhor vai falar novamente e depois vamos para as considerações finais para o próximo bloco, ok? Então, o senhor Eduardo vai falar agora, 7 minutos. Depois o apóstolo Leodamar vai falar os 7 minutos e depois o senhor Eduardo dará as suas considerações finais e o apóstolo também. Terão 5 minutos para as considerações finais. Então, o senhor Eduardo está com o seu tempo, pode falar
agora neste momento. Jesus mesmo disse: examinar as escrituras, pois é delas que testificam de mim. Isso está no livro de Mateus. Por exemplo, como eu havia começado falando, e vou terminar falando também, essa é a mensagem da Bíblia. Se tu for ler a Bíblia inteira, se tu for ler só uma parte dela, tu vai compreender que sempre a Bíblia aponta para Cristo Jesus. Não há salvação fora dele, né? Gostaria de deixar um texto aqui também. Efésios 2, né? Já falei. Deixa eu ver. Depois eu vou citar ele, então. Enfim, Cacô Felipe não pode ser o verdadeiro profeta. Até porque não existe profeta, isso eu já tinha falado, né? A era dos profetas já acabou. Então, por exemplo, o que define um profeta falso é a sua mensagem, correto? Se a mensagem dele estiver em desarmonia com o outro, isso define ele como um falso, correto? De acordo com o que diz o texto. Eu queria que ele respondesse, sim ou não. Eu não disse isso, eu não confirmo isso aí. Se você quiser confirmar, eu não disse isso. Não, eu estou perguntando. O que eu disse é que a mensagem de um profeta é que o diferencia de um falso profeta. Eu não disse que tem que combinar com outro profeta. Então, mas de acordo com a Bíblia, se a mensagem não estiver em harmonia, já pode esquecer. É o texto que a gente leu agora. Não concorda comigo? Não, eu não concordo. Não concorda? Apóstolo Paulo mesmo disse: se alguém for anunciar um outro evangelho que passa o que a gente já tem anunciado. Seria bom só explicar o que é evangelho, né? A mensagem. Não concorda? Então o apóstolo Paulo está errado, então. Eu não concordo com a sua interpretação. Como? É só ler o texto, amado. Não tem interpretação, é só ler o texto. Ele falou: se alguém anunciar um outro evangelho que vai além do que a gente já tem anunciado, que seja maldito. Ou seja, não é para acreditar nele que seja maldito. É ele que está falando. Você concorda com isso que ele está falando ou ele é mentiroso? Sim, e eu mostrei que todas as igrejas que deixam as mulheres pregar, sacerdotes sem ser nomeado por um profeta, tudo isso é maldito. Eu disse aí, respondi já essa questão atrás. Então, se a mensagem contrariar o profeta, ela é errada, correto? Eu mostrei que as igrejas são malditas porque vocês querem pregar igual Paulo. Nós não pregamos a mensagem de Paulo. Mas então a mensagem que Cacô Felipe prega é diferente da de Paulo, então? Claro, todo profeta traz uma nova mensagem, senão ele não seria profeta. Seria um repetidor de mensagem de um profeta que já pregou. Tá. Então por que as igrejas de hoje você fala que é falso, então? São falsas porque não segue o profeta vivo. São tudo paganismo. E como é que você tem certeza que ele é profeta vivo? Eu já te dei uma série de indicações aqui de outros profetas. E tu só confia nele porque tem referência bíblica, ele também mostra. Sim, você analisa os profetas do seu tempo e você julga. Eu analiso os profetas do meu tempo e eu julgo. É isso. Tá. Então sabe que ele é falso, né? Ele é unicista. Vocês são unicistas? É uma pergunta. Vocês são unicistas? Nós cremos em um único Deus e não em Santíssima Trindade. Nós cremos em um único Deus. Não crê na Santíssima Trindade? Então tá. Você sabia que na época do século I, século II, já veio movimentos, assim como sabelianismo, assim como
o movimento de Sabelli e arianismo, indo contra essa doutrina da Trindade, e eles foram combatidos pela igreja primitiva da época. Você sabia disso? Eles são unicistas e outros é unitarista. Você concorda com isso? Você sabia disso? Eu sei de muitas coisas, assim como o senhor sabe de muitas coisas. O senhor tiver uma pergunta direta para mim, eu vou responder direto, mas o senhor pode continuar. Então, aí que eu queria chegar. Então, a gente não define Caco Filipe como profeta verdadeiro, primeiro, porque não tem profeta verdadeiro, não existe profeta nos dias de hoje. Segundo, ele traz uma outra mensagem que vai além daquilo que já tenha pregado, a Bíblia já tenha anunciado. Terceiro, além de ir além, é uma mensagem errada, que vai contra os princípios bíblicos, né? E o próprio Martinho Lutero, ele pregava só 5 solas, né? Então, você tem que, pelo menos, tem que ler o que Martinho Lutero escreve. John Wesley escreve, porque, assim, você está falando que ele é profeta, sendo que ele nem falava que era profeta. Ele era sensacionista. Ele nem detinha para si o dom de profeta, né? Até porque ele mesmo falava que você falou que é coisa de teologia, né? Que quando a gente fala assim que o alicerce da igreja já foi nos dado, já no primeiro século, segundo século, ali você falou que isso é coisa de teólogo. E de acordo com o livro lá de Caco Filipe, teologia é do diabo, né? Então tá, Martinho Lutero é teólogo. Ele é do diabo agora? Sim ou não? Ele é do diabo ou não é? Martinho Lutero era um infalível profeta de Deus do século XVI. Então, profeta não, ele era estudioso, teólogo. Profeta ele nunca foi. Qual é a profecia que ele passou? Me fala aí uma que ele passou. Para alguém ser profeta, tem que dar profecia? Tem. Então, é isso que faz um profeta, profecia. Ok. O tempo do senhor Eduardo está esgotado. É um dos requisitos. O tempo dele já está encerrado. As palavras agora estão com o apóstolo Deltamar, nesse momento. Bem, não é profecia que faz de um homem um profeta mensageiro. O que faz de um homem um profeta mensageiro é Deus dar ele um chamado, como Moisés e como todos os outros que eu citei aqui. Ele tem uma comissão, ele tem uma mensagem, ele identificar o seu ministério na Bíblia. É isso que faz um profeta mensageiro. Eu quero voltar aqui atrás, porque ele estava dizendo aí que eu tenho que observar o que Lutero disse. Bem, Lutero foi um verdadeiro profeta no seu tempo. Wesley foi um verdadeiro profeta no seu tempo. Assim como Moisés foi um verdadeiro profeta no seu tempo. Mas pelo fato de Moisés ter sido verdadeiro, eu não posso pegar o que Moisés disse para aplicar hoje, porque isso não funciona hoje. Não é porque Noé foi um profeta verdadeiro que eu vou aplicar o que o Noé pregou lá. Vou construir uma arca e começar a andar os mares aí para ser salvo de alguma coisa. E Jesus, no seu tempo, ele poderia dizer, Moisés disse que o adultério é assim, mas digo-vos que se você desejar cobiçar a mulher no seu coração, já cometeu adultério com ela. Moisés disse olho por olho, dente por dente, mas eu digo-vos isso. Será que, senhor Eduardo, que Jesus estava em contradição com Moisés? Porque Jesus estava a falar diferente de Moisés. E Moisés disse que tinha que matar os cordeiros, os bodes, as pombas e o bezerro, e expegir o sangue, levar lá no Santo do Santo, com o sumo sacerdote. Jesus não pregou nada disso. Jesus disse que ele que era o cordeiro. Ele estava em contradição? E Paulo não fazia a Páscoa como Moisés. Eu não fiz pergunta direta ao senhor ainda, mas vou fazer. Então não é porque Moisés foi um verdadeiro profeta que se eu tivesse vivo no tempo de Jesus, eu ia pegar as palavras de Moisés. Se eu estou no tempo de Jesus, eu devo pegar as palavras de Jesus. Se eu estou no tempo de Paulo, eu devo pegar as palavras de Paulo. Se eu estivesse vivo lá, no tempo de Lutero, aí sim, eu tomaria as 95 teses de Lutero para derrubar o Papa Leão X e o catolicismo, como Lutero fez. Eu seria lá um Felipe Melanchthon. Estava pronto para morrer do lado de Martinho Lutero, o infalível profeta de Deus. E Martinho Lutero, quando ele era um teólogo, dirigido pela teologia, ele era um sacerdote católico. Mas, um certo dia, durante uma tempestade, ele recebeu um chamado de Deus para ser o seu profeta sobre a terra. Foi aí que ele começou a pregar que a Igreja Católica era uma porta para o inferno, que o Papa Leão X e todos os sacerdotes católicos eram morcegos, piolhos e demônios sobre a terra. O Wesley, depois de uma missão na América, voltou decepcionado. Ele disse, eu fui para a América para converter os índios, mas quem me converterá? Foi aí que ele recebeu o seu chamado para ser o seu profeta. Profeta é porta-voz, aquele que recebe a mensagem de Deus para ser pregada no seu tempo. E quando o senhor disse que os profetas acabou,
Mas os profetas que colocam os pastores, acabou. O profeta que coloca os presbíteros, os evangelistas, os missionários, os doutores, acabou. Mas esses não acabou. É uma loucura. É um abuso de linguagem. Não vou mais nem comentar isso, deixar as pessoas analisar. A era dos profetas acabou. Mas, ao mesmo tempo, a sua igreja tem pastor, tem evangelista, tem profeta de igreja, tem doutor e assim por diante. Bem, quando estava falando sobre William Branham ser um falso profeta, eu vou voltar aqui de novo para perguntar se Jesus era um falso profeta. Porque Jesus havia dito também lá no seu tempo, lá em Lucas 13:35, uma pessoa colocou aqui a referência, ele disse, vocês não me verão, até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os apóstolos disseram isso quando? Qual foi o texto que eles disseram isso? E Jesus disse outras coisas lá. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo, penso que quando ele falava sobre os sinais do fim dos tempos, e Jesus disse, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Bem, mas o fim do mundo ainda não veio. Jesus, então, era um falso profeta? Não vê que a sua interpretação, é a interpretação dos teólogos que faz de um profeta um falso profeta? E o senhor disse que a Bíblia é o nosso guia. Se eu perguntar, onde é que está escrito que a Bíblia é o nosso guia? Esse versículo não existe. Mas se o senhor disser que o Espírito Santo é o guia, eu estou de acordo. Foi Jesus que disse isso. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mas, se é o Espírito Santo sozinho que é o guia, por que o anjo disse para Cornélio chamar Pedro? Se é o Espírito Santo que é o guia sozinho e não precisa de um profeta, por que que o carcereiro precisou de Paulo? Por que que Lutero estava lá para derrubar o catolicismo? Por que que todos os profetas em cada geração, desde Jesus, esteve sobre a terra para derrubar o paganismo do seu tempo? É o Espírito Santo em um profeta, é o Espírito Santo em um homem. O Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Não existe essa doutrina de três pessoas distintas, diferentes em uma divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma doutrina satânica, isso é diabólico, isso é satanismo. A revelação de Deus é progressiva. Hoje nós temos uma revelação que é dada pelo profeta Cacô Filipe. Wesley não contradizia Lutero, mas Wesley tinha revelação para o seu tempo. Os profetas são como cientistas. E o cientista de uns 200, 300 anos atrás, senhor Eduardo, ele não falou nada sobre as coisas que nós temos hoje, porque não existia isso lá. Mas isso não quer dizer que ele era um falso cientista. Ele não falou nada sobre ondas de rádio, de TV, de internet. Um profeta é porta-voz de Deus. Hoje o profeta é Cacô Filipe. E Jesus não mandou ninguém examinar as Escrituras. Jesus deu foi uma reprovação. João 5,39. Vós examinai as Escrituras, porque vós pensais que nelas há vida eterna. As Escrituras testificam da vida eterna. Era Jesus que era a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. As Escrituras testificavam de João Batista. As Escrituras testificavam de Jesus. As Escrituras testificavam de Paulo. As Escrituras testificavam de Lutero. Se o senhor não acredita, é só ler Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Lá está Martinho Lutero, o anjo para a igreja de Sardes. Se o senhor não acredita, Martinho Lutero está Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Melhor, versículo 8. Se o senhor não acredita, o senhor pode abrir em Apocalipse capítulo 18. É o ministério de Martinho Lutero, aquele que veio para gritar, caiu, caiu a grande Babilônia. Quem derrubou a grande Babilônia? É Martinho Lutero. Isso é a revelação de Jesus Cristo para o nosso tempo. Aqui tem um profeta, e as Escrituras testificam da vida eterna. A vida eterna é o profeta Cacô Filipe. A salvação é o profeta Cacô Filipe. A luz do mundo é o profeta Cacô Filipe. O legislador, o mediador entre Deus e os homens, é o profeta Cacô Filipe. Gálatas 1,8 está aqui. E todas essas igrejas que pregam diferente de Cacô Filipe são malditos de acordo com Gálatas 1,8. Todos esses anjos, essas divindades que aparecem aos falsos profetas, como o senhor citou aí, são malditos, porque aos 24 de abril de 1993, um anjo e o cordeiro apareceram para o profeta Cacô Filipe e o comissionário. O livro do profeta Cacô Filipe está disponível e gratuito para todos os habitantes da Terra. Muito bem, obrigado ao apóstolo Deltamar. Eu só quero fazer uma pergunta para os dois, que será a mesma pergunta, para encerrar aqui, e depois vocês darão suas considerações finais. Eu vou dar 5 minutos para ambos responder essa questão aqui. Como um homem se torna um profeta e o que esse profeta deve pregar? Como um homem se torna um profeta e o que esse profeta deve pregar? Essa é uma pergunta.
O senhor Eduardo pode responder. Eu vou lhe dar 5 minutos para ele responder essa questão. Como um homem se torna um profeta e o que esse profeta deve pregar. 5 minutos, senhor Eduardo, para o senhor responder essa questão. O homem se torna um profeta de acordo com o chamado que ele tem de Deus. E a gente sabe que esse ministério profético já acabou, já se encerrou. E o homem, quando ele vira profeta, ele tem a missão de introduzir doutrinas, né? Revelações de Deus. Ele tem que registrar, assim como Lucas fala que registrou, assim como Pedro fala que registrou, assim como o apóstolo Paulo pediu para registrar lá, quando, de acordo com o costume judaico de ler a Torá, ele pedia para ler também os escritos dele. E assim como João também registrou aqui, Apocalipse capítulo 1. Então, para você ser profeta, né, assim, por isso que eu estou falando, não tem profeta nos dias de hoje. Porque se tiver profeta nos dias de hoje, eu vou ter que falar que ainda vai ter palavra de Deus infalível e inerrante. Mas como esse ministério de profeta essa função de profeta já se encerrou, né? O último que era detentor desse dom, desse ministério, era o apóstolo João. Então, assim, ele foi o último que usufruiu desse dom. E não existe mais profeta nenhum. Não existe mais profeta nenhum, porque a palavra é uma só. E todos os profetas, eles testificam de uma coisa só, eles falam da mesma coisa, não há contradições, né? Porventura, o senhor Deltamar citou algumas coisas ali, mas, por exemplo, ele só predisse, né? Ele não explicou, não teve tempo de analisar texto por texto, mas ele só predisse as coisas que ele queria falar, mas não tem contradições de confrontamento em relação à palavra que o profeta anterior já tenha passado, ou que o profeta logo em seguida vai passar. Se profeta é um profeta de Deus, lá em Coríntios, lá em 2 Coríntios fala assim, se o profeta é profeta de Deus, nós devemos julgar a profecia. Como é que a gente vai julgar a profecia? Pela própria palavra. Apóstolo Paulo falava isso. A gente tem que julgar a profecia pela palavra. Então, como é que a gente sabe que o profeta é um homem de Deus ou não é homem de Deus? Vai ter que analisar a escritura, tem que analisar a palavra. Está lá em Deuteronômio também, eu só não lembro agora. Mas está lá em Deuteronômio também o requisito para você classificar um profeta verdadeiro ou falso. Se ele falar uma coisa somente que contraria todo o resto, ele não é profeta de Deus, ele é um mentiroso, é um profeta falso, pagão, ele é um mentiroso. Não existe profeta de Deus nos tempos de hoje. O último profeta era João. Aí você pode até falar, existe dom de profecia, aí já é outra coisa. Mas profeta que tem a função de trazer doutrinas novas, doutrinas estabelecidas por Deus e deixar claras essas doutrinas, já não existe mais. E falar que existe esses profetas nos dias de hoje é você ser sim, e você seguir eles, e você seguir essas falsas profecias, é você ser sim um discípulo do próprio diabo. Porque você não está seguindo a Bíblia quando você segue os outros profetas. Porque a única norma de regra e fé e prática da igreja é a Bíblia, e o Espírito Santo te ajudará na leitura prática da Bíblia e na sua colocação no dia a dia, né? Ou seja, daria até para falar que o Espírito Santo é o nosso, assim, eu sou acostumado a dizer que o Espírito Santo é o nosso sacerdote, né? O maior sacerdote que a gente tem aqui na Terra, pois ele nos instrui com base na Bíblia, com base na palavra. O Espírito Santo nunca vai contrariar a palavra. Então, o profeta que se diz profeta nos dias de hoje, amados, sai fora disso, tá? Sai fora disso, que não existe profeta nos dias de hoje. Os pais da igreja sempre combateram isso, né? Os reformadores sempre combateram isso. Lutero mesmo, que ele mesmo fala, sempre combateram isso. João Calvino, vários outros que são estudiosos, sempre combateram isso. Os discípulos, os servos de Cristo, de Jesus, sempre combateram isso. E a igreja sempre combateu isso, assim como sempre combateu os falsos grupos religiosos que havia no passado, as seitas que havia no passado se manifestado, assim como
gnoticista, assim como patripacionista, assim como sabelianista, assim como vários outros. A igreja sempre combateu isso porque era contra a palavra de Deus. Então a gente tem que seguir somente a Bíblia e não existe profeta nos dias de hoje em hipótese alguma. Obrigado, Sr. Eduardo. O apóstolo Deltamar entendeu a minha pergunta? Ou quer que eu repita a pergunta, apóstolo Deltamar? Sim, o irmão repita a pergunta. É a mesma pergunta dele? Vai ser a mesma pergunta, apóstolo. Como um homem se torna um profeta e o que esse profeta deve pregar? 5 minutos, apóstolo, para a sua resposta, por favor. Sim. As pessoas não sabem o que é um profeta, porque foram lhe ensinadas muitas falsidades nas escolas pastorais, nos livros de teólogos e nas igrejas. Tudo que essas igrejas ensinam é falsidade, é teologia, estudo sobre Deus. O homem não pode estudar Deus. É Deus que revela a sua palavra a quem ele quer, ou revela a si mesmo a quem ele quer. E Deus faz isso sempre por meio de um profeta. Então, o primeiro ponto que um profeta tem que ter é o seu chamado, quando Deus o chamou. Deus tem que chamá-lo, como Deus chamou Moisés lá no Monte Horebe, como Deus chamou Josué lá na beira do muro de Jericó, como Deus chamou Gedeão quando ele estava malhando o trigo, como Deus chamou lá Isaías, no capítulo 6, versículo 1, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Como ele chamou também Jeremias, no capítulo 1, versículo 3, se estabeleço hoje como uma cidade forte, com muros de bronze, colunas de ferro, para plantar, edificar e assim por diante. Jeremias foi chamado, estabelecido por Deus, não é? Tem que ter um chamado. Martinho Lutero, em 5 de julho de 1505, foi chamado para ser o seu profeta. Antes disso, ele era um sacerdote católico. Quando ele guiava pela teologia, ele era um sacerdote católico. Quando o Paulo se guiava pela teologia, ele era um perseguidor dos cristãos. E ele diz, agora eu vi uma voz, não com conhecimento humano, mas eu ouvi uma voz com a revelação de Jesus Cristo. Paulo já não estava mais com a teologia, Lutero já não estava mais com a teologia, mas estava com a revelação que Deus deu a ele no seu tempo. Wesley recebeu seu chamado em 24 de maio de 1738, William Branham recebeu seu chamado em 1933, e depois na caverna Greenville, na década de 1940, quando ele recebe a visitação de um anjo, o anjo que lhe acompanhava deu a eles o chamado, uma comissão e uma mensagem que hoje tem 1.200 sermões do profeta William Branham, e o profeta Caco Flip, em 24 de abril de 1993, e ele tem o seu chamado, a sua comissão, que é pregar, pronunciar julgamentos sobre todos os habitantes da terra e a mudança de vida, e a sua mensagem está em um livro com 149 capítulos. Então, um profeta precisa ter chamado de Deus, comissão, mensagem, precisa mostrar onde a Bíblia fala sobre ele. No caso de Caco Flip, Mateus 25:6, Apocalipse 12:14. No caso de William Branham, o ministério de William Branham estava lá em Zacarias 14:7, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Apocalipse 3, do 14 ao 22, assim como Lucas 17, do versículo 24 ao 30, estava em Apocalipse 10:7, estava em Mateus 17:11. É o ministério do profeta William Branham, dentre outras profecias. O ministério de Paulo estava lá em Isaías 49:6, o ministério de Jesus, Isaías 61:42, o ministério de João Batista, Isaías 40, versículo 6, e o ministério de João Batista, de Lutero, eu citei aí onde é que estava o ministério, né, de João Batista, o ministério de John Wesley está em Apocalipse, capítulo 3. Então, um profeta tem que ter essas 4 coisas. E a mentira nunca pode sair da sua boca, uma falsa profecia. Ninguém pode hoje dizer que o profeta Caco Flip deu uma única falsa profecia. O que o senhor Eduardo levantou sobre o William Branham é uma interpretação, porque quando Deus fala, os homens não vê aquilo acontecer. Como eu dei o exemplo aí, Paulo dizendo que o arrebatamento seria no seu tempo. João, que escreveu o Apocalipse, dizia, filhinho, já estamos na última hora. Ele pregava como se o arrebatamento fosse na sua própria geração. Jesus diz, todas estas coisas, os sinais do fim do mundo, digo-vos que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. E isso já tem 2000 anos. Quando Deus fala, o homem não compreende. E os teólogos, com a sua teologia, o seu conhecimento, vão numa direção, e no tempo marcado, Deus vem com um profeta para revelar aquilo. E eu gostaria, irmão Kleber, já que respondi, pelo menos, a base da questão, dizer uma outra coisa aqui, que eu estava aqui anotando para responder. Nós estamos indo para o final do debate. A Igreja de Jesus Cristo não pode ter doutrinas diferentes.
As igrejas evangélicas, milhares delas têm doutrinas diferentes. As igrejas protestantes, milhares delas diferentes, têm doutrinas diferentes. As igrejas branamistas têm doutrina diferente. A Igreja de Jesus Cristo é baseada sobre a revelação, edificada sobre a revelação, de acordo com o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16. A minha igreja é edificada sobre esta rocha, né? Edificarei a minha igreja sobre esta rocha, que é a revelação, e não sobre livros de teólogos, assim por diante. Quando o senhor Eduardo estava dizendo que a Bíblia está fechada, a Bíblia está encerrada, tudo é a Bíblia termina no Apocalipse, isto é querer limitar Deus na Bíblia, encerrar Deus da Bíblia, trancar Deus dentro da Bíblia. Mas, se a Bíblia está de fato encerrada, por que eles lêem tantos livros de teólogo nas suas escolas pastorais? Obrigado, apóstolo Eutamar, pela sua fala, exaltada. Então, o senhor Eduardo tem 5 minutos para dar suas solicitações finais desse debate que houve aqui nesta tarde. Suas considerações finais, senhor Eduardo, pode ficar à vontade. 5 minutos para as suas considerações finais. Muito bem. A gente veio aqui, viu que não existe profetas nos dias de hoje, porque para ser um profeta tem que ter alguns requisitos. Você tem que ser ensinado diretamente por Deus, né? Você tem que ver a Cristo, né, face a face. Apóstolo Paulo, quando ele caiu no caminho de Damasco, ele viu o chamado, que ali ele então virou profeta, né? Matias não é profeta. Então, além de ver Cristo, né, face a face, o profeta, quem define o profeta é Cristo, tá? Quem define o profeta é Cristo, porque Pedro definiu Matias, só que Matias não é profeta. Só tem 12 profetas. Matias não é profeta. Pedro tentou ali incluir ele, mas ele não é. E também, o profeta, ele é mártir. Cacô Felipe não é mártir, ele está vivo ainda, né? O profeta tem que ser mártir. Outro ponto também, ele introduz doutrinas bíblicas e jamais essas doutrinas elas são conflitantes entre si, porque falam de um só acontecimento, falam de um só Deus, fala de uma só mensagem. Aí eu te pergunto, que Deus é esse que, na visão dos seguidores do Cacô Felipe, que Deus é esse que levanta um profeta que fala diferente do outro, que fala completamente diferente do outro, que fala completamente diferente do outro a seguir dele e dos anteriores? Ora, que mensagem é essa? Isso aí é incompreensível, eu não consigo compreender uma coisa dessa. Isso aí não tem embasamento bíblico. O profeta, ele segue uma mesma linhagem, né? Você não vai ver nenhum profeta, nenhum discípulo, ninguém que Deus levantou, nem no tempo antigo, nem no tempo atual, dizendo o seguinte: eu tenho agora a palavra da salvação, quer dizer, eu tenho agora a salvação, né? E por intermédio da minha pessoa vocês vão ser salvos. Não existe isso. Ele tentou citar um texto ali, né? Mas no caso ali, dá para entender que é a palavra que ele porta. Que no caso ali, João, ele por ser a luz, ele não é a luz da salvação. Ele é a luz porque ele transmite o evangelho. A partir dele, ele leva o evangelho. João jamais é a luz da salvação. Até porque, para um contexto lógico, como é que no próprio livro de João, ele cita uma coisa e depois, no próprio livro, quer dizer, no mesmo livro, ele cita, em um capítulo ele cita uma coisa, e no outro capítulo ele já fala outra coisa. Não tem, você tem que estudar, você tem que interpretar o texto. Não tem coerência nisso que você está falando. Também ele citou o exemplo do batismo lá em Atos 2, né? 7, Atos 2, 7, se eu não estou enganado. Ali os discípulos eles não sabiam como se batizar. Ele se batizava apenas em Jesus, em nome de Jesus. No próprio livro de Atos, tem o batismo em nome do Senhor. Então, é 2 batismos diferentes. Aí eu te pergunto, qual dos 2 está certo? Ou seja, em Mateus, se eu não me engano, 26, capítulo 26, versículo 24, se eu não me engano, está lá
a orientação de Deus, a orientação de Jesus, ir de pregar o evangelho a toda criatura, é o mandamento de ir pregar a toda criatura e batizando-as em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora? Porque se eu for pela lógica que o próprio Senhor Deutamar está incluindo ao texto, ele mesmo vai ter que ficar incrédulo, porque ele está falando que há contradições. Enquanto eu não falo que há contradições, mas que há explicações, porque ele só citou texto, e não dá tempo para a gente contextualizar cada um. Eu queria até marcar uma nova oportunidade para a gente estar debatendo o assunto sobre Trindade. Eu queria comentar esse assunto ainda. Não deu tempo. Mas, assim, mas para não sei como é que está meu tempo aí, já está acabando, será? Tá. Então, para finalizar, foi um prazer também, né? Eu queria falar mais coisas, mas o tempo não deixa. Foi um prazer debater aqui com o amado Deutamar aí, respeitando a pessoa dele, né? Jamais combatendo ele, mas sim a doutrina que ele prega. Eu queria estar aqui novamente aí para a gente falar sobre a Trindade. Ok, obrigado, Sr. Eduardo. Mais uma vez, as palavras estão com o apóstolo Deutamar. 5 minutos para suas falas finais, apóstolo Deutamar. Ok, muito obrigado. Eu quero usar esses últimos 5 minutos para dizer que Cacau Felipe é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre toda a face da terra. Se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, se você é branamista, se você é maçom, se você é espírita, não importa o que você é, nem quem você seja, nem a fé que você tem, a igreja que você vá, a religião que você pertença, isso não interessa. O que importa é que Cacau Felipe é o seu profeta, e é com Cacau Felipe que você irá se encontrar no julgamento. Aqueles do tempo de Jesus irão se encontrar com Jesus. Aqueles do tempo de Paulo, de acordo com Romanos capítulo 16, de acordo com Romanos capítulo 2, irão se encontrar com a mensagem de Paulo. Aqueles do tempo de Lutero, no julgamento, irão se encontrar com a mensagem de Lutero. Lutero e a sua mensagem. Lutero será o juiz deles lá. Agora, quando o seu Eduardo estava falando aí que existe doutrina base, doutrinas fundamentais e não fundamentais, isso só se vê na teologia, não existe isso na Bíblia. Quando um profeta está sobre a terra, ele dá doutrinas, e todas aquelas doutrinas, todos aqueles mandamentos, devem ser seguidos ponto a ponto. Jesus disse, aquele que tropeça no menor ponto é culpado de todos. Não existe isso de doutrina base, doutrina fundamental, doutrina não fundamental. Isso só na teologia, nas escolas pastorais. Bem, eu pedi para o senhor Eduardo falar o que era evangelho, né? E ele falou umas coisas, mas evangelho é boas novas de salvação. Notícia nova, notícia boa, notícia que salva. Evangelho é boas novas de salvação. Como que escritos da Bíblia de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, pode ser notícia nova hoje? Todo mundo conhece a Bíblia, todo mundo sabe sobre a Bíblia. Até as crianças no jardim de infância sabem sobre a Bíblia. Evangelho é boas novas de salvação. É aquilo que Deus diz no presente que a humanidade não sabe. É por isso que os profetas vêm, para dizer o que a humanidade não sabe. Se um profeta viesse, dissesse, e nada pode mudar daquilo, só precisava dos 5 livros de Moisés, mas depois de Moisés veio Josué, depois veio outro profeta, depois veio outro profeta. 39 livros no Antigo Testamento. E não era o suficiente. Veio Jesus com 4 evangelhos, veio Paulo com 14 cartas, veio Pedro, veio Judas, veio Tiago, e veio João, e depois veio mais 50 profetas, cada um com a sua mensagem dos seus livros. Por quê? Porque a biblioteca completa de Deus, a palavra de Deus está nos céus, e ela vem para a terra por um anjo celestial, de acordo com Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. E esse evangelho eterno está hoje com o profeta Cacau Felipe. Novamente ele falou aí sobre o Matias, né? Eu não disse que Matias era profeta, eu disse que Matias era apóstolo. Agora, Paulo sim. Para as nações, Paulo era o único profeta no seu tempo. Não havia outro profeta mensageiro no tempo de Paulo. E ele disse que os profetas devem ser mártires. Nem todos os profetas são mártires. Samuel, por exemplo, não foi mártir. E teve muitos outros profetas que não foram mártires. Um profeta pode vir e morrer de doença. Um outro profeta pode vir e morrer assassinado. Outro profeta pode vir e morrer de alguma outra coisa. Mas nem todos os profetas são mártires. Um profeta não é profeta pela forma que ele morre. Ele é profeta porque Deus o chamou e ele é o porta-voz de Deus no seu tempo.
E ele disse que Deus é esse que levanta profetas para dizer coisas diferentes. Nesse caso, se ele tivesse um tempo de Jesus, ele ia dizer, Jesus, o que tu diz aqui não está igual à Bíblia, porque o nosso profeta Moisés disse que uma mulher pega em adultério deve ser apedrejada. Neste caso, tu é um falso profeta. Tu está pregando diferente da Bíblia. Tudo que é diferente da Bíblia deve ser descartado, né? Ele diz isso, o senhor Eduardo diz isso, mas ao mesmo tempo coloca as mulheres para pregar, isso não está na Bíblia. Os sacerdotes não foram colocados por um profeta, isso não está na Bíblia. Sim, nada disso está na Bíblia. O batismo nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo não está na Bíblia. E muitas coisas que eles fazem que não está na Bíblia. Mas quando um profeta fala, os filhos do diabo lá no tempo de Jesus dizem, não, Jesus, esse negócio de amar os seus inimigos não está na Bíblia. Esse negócio de cobiçar a mulher no coração não está na Bíblia. Esse negócio de dar outra face não está na Bíblia. Esse negócio de não apedrejar, ou apedrejar só quem não tem pecado, não está na Bíblia. Os filhos do diabo lá apontavam, Jesus, não está na Bíblia, não está na Bíblia, está na Bíblia que tem que guardar o sábado, está na Bíblia isso, está na Bíblia aquilo. Quem era que dizia isso? Os filhos do diabo do tempo de Jesus. Os filhos do diabo aqui vão combater o profeta Cacô Filipe. Julgar profecia, um profeta não é julgado. O que é julgado lá, o que Paulo diz, são aqueles que têm um dom de profecia, aqueles que profetizam, mas nenhum profeta foi julgado. Moisés nunca passou pelo Urim e Tumim, e Paulo nunca foi julgado uma de suas profecias. Mas quero finalizar para dizer que, se for diferente do que está na Bíblia, deve descartar. Nesse caso, deve descartar todas essas igrejas. No mais, o meu muito obrigado, e que Deus os abençoe. Todos aqueles que amam a Deus estão em busca de salvação.